O alerta de Carl Jung sobre o tipo de pessoa mais perigosa. Você já sentiu um calafrio ao perceber que alguém ao seu redor esconde algo sombrio, algo que não se revela no olhar, mas corrói por dentro? Carl Jung, o pai da psicologia profunda, deixou um alerta que poucos ousam encarar. Existe um tipo de pessoa que, por negar a própria sombra, torna-se uma ameaça não apenas para si, mas para todos que cruzam seu caminho. Essa não é a pessoa que você vê na superfície, aquela que sorri, que parece confiável, que veste a máscara do normal. É alguém cujo verdadeiro rosto está enterrado no esquecimento da negação, na fuga da dor e na construção de uma persona falsa tão convincente que até ela mesma se perde na ilusão. Imagine um homem ou uma mulher que carrega feridas antigas, traumas não resolvidos, ressentimentos que nunca foram encarados de frente. Em vez de enfrentar o abismo interno, ele projeta essa escuridão para fora, culpa os outros, distorce a realidade, manipula situações para esconder o vazio. Jung chamou isso de persona, a máscara que usamos para sermos aceitos, mas que pode se tornar uma prisão mortal. Agora pense no perigo disso. Viver sob uma máscara é condenar-se a um ciclo interminável de conflito interno que explode em atitudes destrutivas para si e para os outros. O pior tipo de pessoa, segundo Jung, é aquela que não reconhece a própria sombra, que nega suas dores e projeta sua sombra nas pessoas ao redor. Essa negação gera uma energia corrosiva invisível, uma tempestade silenciosa que desestabiliza relações, destrói confiança e gera caos emocional. Você já teve contato com alguém assim? Alguém que parece perfeito na superfície, mas que em silêncio sabota tudo? A promessa deste vídeo é abrir os seus olhos para essa verdade, para que você possa identificar esses sinais antes que seja tarde, para que a sua consciência não seja vítima da escuridão projetada. Neste instante, te convido a se aprofundar nesta jornada comigo, não como um julgamento, mas como um despertar necessário, porque entender essa sombra não é apenas um exercício intelectual, é um ato de sobrevivência emocional e espiritual. Se você já sentiu essa inquietação, essa dúvida sobre as pessoas próximas, ou mesmo dentro de si, então está no lugar certo. Continue comigo, porque a verdade que vamos revelar pode ser desconfortável, mas é libertadora. E no final desta parte, vou te mostrar como começar a proteger sua mente e seu coração dessa sombra que ronda invisível. Você está pronto para olhar no espelho que Jung nos estende? Para encarar o tipo de pessoa mais perigosa, começando talvez pela pessoa que habita dentro de você? A máscara que mata. Como a negação da sombra transforma pessoas em perigos reais. Você já reparou como algumas pessoas parecem viver em um universo paralelo, onde tudo é controle, ordem e aparência? Mas por trás dessa fachada, algo apodrece silenciosamente, corroendo a essência do que significa ser humano. Carl Jung foi direto quando disse que negar a própria sombra é a porta de entrada para o caos interno. Um caos que pode explodir de forma imprevisível, causando dor e destruição para quem estiver por perto. Vamos imaginar uma história real, ainda que pareça ficção. Imagine Ana, uma mulher que construiu a imagem de sucesso, amada por todos, sempre a pessoa certinha, que todos procuram para conselhos, mas dentro dela há um buraco negro que ela tenta ignorar, ressentimentos profundos, inseguranças sufocadas, memórias dolorosas que ela nunca ousou revisitar. Para o mundo, Ana é um porto seguro, mas dentro ela vive um conflito constante, uma guerra silenciosa entre o que ela mostra e o que ela realmente sente. O que Ana faz para sobreviver? Ela projeta essa sombra. Quando alguém comete um erro, ela reage com julgamento severo, não porque é rígida, mas porque vê seu próprio fracasso refletido naquele outro. Quando alguém se destaca, ela sente inveja mascarada por uma falsa admiração. Ana, sem perceber, espalha seu veneno emocional como quem lança uma névoa tóxica, contaminando relações e minando a confiança ao seu redor. Essa é a essência do alerta de Jung. O perigo não está apenas na maldade consciente, mas na sombra negada, no trauma não reconhecido, na persona falsa que controla tudo para evitar o desconforto da autenticidade. A negação da sombra
transforma pessoas comuns em bombas relógio emocionais. Elas não sabem o que fazem, porque nem sequer conhecem a si mesmas. E o mais cruel é que essa projeção incessante de suas dores cria uma teia invisível que aprisiona outros, gerando ciclos viciosos de dor e confusão. E aqui está a paca virada de chave. Se você se identificou com Ana, ou com alguém assim, saiba que não está condenado. Reconhecer essa sombra não é fraqueza, é o primeiro passo para a libertação. Jung ensinou que integrar a sombra é o caminho para a maturidade emocional. É encarar o que dói, acolher o que foi rejeitado e transformar esse combustível sombrio em luz verdadeira. Mas para isso, você precisa estar disposto a olhar com coragem para dentro, a abandonar a persona confortável e enfrentar a verdade nua e crua. Neste ponto, eu te convido a refletir. Quantas vezes você mesmo já usou uma máscara para esconder o que sente? Quantas vezes a negação foi sua fuga? E se essa sombra reprimida estivesse moldando suas relações, sabotando sua felicidade e afastando as pessoas que você ama? O convite aqui é brutal, mas necessário. Encare sua sombra antes que ela te consuma, ou que você se torne o tipo de pessoa mais perigosa, sem nem perceber. Se esse insight já mexeu com algo dentro de você, deixe nos comentários qual foi o maior desafio que você enfrenta para ser autêntico. Vamos criar um espaço de verdade aqui, porque só a consciência compartilhada pode nos libertar desse ciclo sombrio. O despertar da sombra. Como evitar se tornar o tipo de pessoa mais perigosa? Você já sentiu aquele vazio que parece te engolir por dentro? Aquela inquietação que nenhuma distração consegue apagar? Essa é a sombra falando, o lado oculto de nossa alma que rejeitamos, negamos, tentamos esconder até de nós mesmos. Carl Jung não só nos alertou sobre o perigo de ignorar essa sombra nos outros, mas principalmente sobre o risco fatal de sermos nós mesmos esse tipo de pessoa, o mais perigoso, aquele que vive uma mentira interna, que projeta sua dor como veneno e destrói sem saber por quê. Imagine o peso de carregar essa máscara dia após dia. Imagine a solidão profunda de quem não pode ser verdadeiro nem consigo mesmo. Essa é a prisão invisível na qual tantos estão aprisionados e que muitos nem sequer sabem que existe. A virada brutal que Jung propõe é esta. A única forma de quebrar esse ciclo é encarar a própria sombra, não como inimiga, mas como parte essencial da nossa humanidade. É só quando você olha para as suas feridas com honestidade que começa a dissolver o veneno da projeção e a construir relações verdadeiras. Mas isso não é fácil. Encarar o pior em si mesmo exige coragem, vulnerabilidade e disposição para sentir dor. É um caminho solitário, onde o conforto da negação precisa ser abandonado. É, ao mesmo tempo, o caminho para a liberdade real, porque só reconhecendo as próprias sombras é possível deixar de ser o tipo de pessoa mais perigosa, aquela que destrói sem querer, que fere mesmo quando não quer, que vive um drama interno mascarado pela fachada. Aqui está a promessa. Ao iniciar essa jornada de autoconhecimento profundo, você não apenas protege sua mente e coração das sombras externas, mas transforma sua vida inteira. Você se torna mais forte, mais íntegro, mais capaz de construir conexões genuínas, longe das máscaras e das projeções tóxicas. Você para de ser vítima e carrasco e começa a ser dono da sua própria história. Antes de encerrar, quero te lançar um desafio. Olhe para dentro agora, sem medo. Quais sombras você tem negado? Quais máscaras ainda veste? Compartilhe nos comentários o que esse processo despertou em você. Se quiser continuar essa jornada comigo, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca os próximos vídeos. Juntos, vamos desbravar as sombras e encontrar a luz que elas escondem. Não espere a sombra te consumir. Desperte agora, antes que seja tarde.